Bora falar da pior saga de Boruto? Então... Fala galera, aqui é o Igor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Chega Mais Otaku. Dessa vez com um quadro novo que eu vou chamar de o Julgas. Aqui eu vou julgar alguns arcos, alguns momentos dos animes, colocando pontos fortes e pontos fracos. E um dos que eu queria falar é a saga do Boruto, que é um filler, dele indo até a Vila da Névoa e enfrentando os Funato. Mas antes, já sabe, se inscreve se não for inscrito, deixa seu like, comenta bastante aqui falando sobre as sagas que você quer que eu veja, que eu analise e bora falar do pior que Boruto tem a oferecer. Quando eu tava analisando essa saga, eu tentei listar alguns pontos positivos dela e eu não encontrei nada que merecesse uma atenção. E também não precisava entrar nesse detalhe. Então eu decidi falar apenas sobre os pontos negativos. E aqui, começando com os nossos pontos, o primeiro deles é a questão dos plots que não fazem tanto sentido. Essa saga ela tem vários subplots dentro dela e o principal deles pra mim, assim, que eu fiquei meio... é o do Ikada com a Seiren. Porque o Ikada é um cara super legal, ele não quer viver o que os Funatos têm a oferecer, não quer viver na criminalidade, e ele vai construir barco. Só que no momento que a irmã dele é machucada, ele decide simplesmente virar do avesso e não querer fazer mais nada, não sei o que. Eu entendo a relação deles. Mas o Ikada era alguém que estava totalmente distante desse universo. E por causa disso, simplesmente ele muda. Então eu acho que merecia um pouco mais de atenção e um pouco mais de cuidado nessa construção. O ponto, acho que, principal, que depois vai ter até uma dessas cenas que eu vou falar com mais detalhes, que é a questão da animação. A animação dessa saga, ela tá tenebrosa. Eu acho que o estúdio simplesmente tava fazendo outras coisas, tava mais ocupado com outras obras e cagaram. Porque, assim, tem várias cenas que você vê que tá muito mal animado. Ou que eles deram algum migué pra não fazer nada. Porque, por exemplo, tem uma cena que o Boruto tá atacando um cara, que simplesmente ele vai atacar e eles mostram o céu. E fica, tipo, no céu, enquanto faz os barulhos. Porque eles não queriam animar, ou não tinham tempo ou dinheiro pra animar os movimentos do Boruto contra os ninjas, e simplesmente eles deixam o céu. E aí você quer ver luta, o que você vê? Céu. É muito doido. Tem uma outra cena que os ninjas estão conversando e eles estão super parados, só mexe a boca deles. Eles estão travados, assim. E até aí, beleza, tiveram outras cenas que tinham mais ou menos isso. Só que pra não ficar extremamente bizarro, eles precisavam de cortes. E eles simplesmente cortavam pra fora, num take da casa lá de fora que não fazia nenhum sentido, depois voltavam pra dentro. Depois de fora, depois dentro. Assim, tá horrível, mas tem uma cena em especial que ela vai ganhar um tópico só dela aqui. O próximo ponto negativo é em questão do vilão superestimado. Por quê? Porque o Araumi foi um vilão que ele foi construído desde o começo da saga. Então ele era um cara que ele ficava numa cela, ele tava super desidratado porque qualquer água pra ele podia ser uma arma super mortal. Então ele tava mega desidratado, tava preso lá com um sol em cima dele desidratando pra que ele não fugisse. E você imagina, caraca, se esse cara é tão poderoso assim que ele não pode estar nem hidratado, não pode ter nenhum resquício de água, ele deve ser muito absurdo. Lembra até de X-Men, da ação do Magneto lá com o ferro e tudo mais. Só que não. Eles vão construindo essa força do Araumi, falando que ele é muito poderoso, não sei o que, líder, blá 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 blá. O Kawaki derrota ele com um golpe. Ele invade a sala de comando e corta o Araumi. E é isso, acabou. Então, tipo, eu fiquei, caraca, mano, isso não faz nenhum tipo de sentido. O Araumi foi construído como um cara poderoso e simplesmente perde pro Kawaki, que acabou de virar um ninja. Não menosprezando o Kawaki, ele é forte. Mas pela construção do Araumi, ele tinha que ser muito melhor. Outro ponto negativo é em questão da virada. Porque tem essa virada do Ikada, né, em relação à irmã dele, que ele vira do mal e não sei o quê. E depois tem a outra virada, porque como é um descendente de Naruto, tinha que ter um discurso no Jutsu, né? Claro. E o Boruto manda um discurso no Jutsu, bem nos moldes de Naruto, né? De vou acabar com o ciclo de ódio, porque um se vinga do outro, não sei o quê. Não vou me vingar de ninguém. Você quer descontar? Eu machuquei sua irmã, então você desconta em mim. E os caras batem nele, batem muito nele e falam que ele tem que se jogar, porque aí eles decidem falar com a Vila da Névoa, decidem tentar negociar um acordo. E ele se joga. Só que depois ele se joga, o Ikada vai em seguida mergulhar e falar assim, não, pô, somos amigos, não sei o quê, você realmente fez isso, bababá. Tipo, a virada inicial dele pra se tornar um cara mal foi ruim, e a virada final pra ele voltar a ser um cara bom foi igualmente ruim. Beleza, tem todo aquele negócio dos amigos dele vendo ele se machucando, não sei o que e tal, e não poderem fazer nada, e ele pedir pra eles não fazerem nada, que foi um ponto até emocionante, mas
tudo que acontece ali no meio, toda essa virada, ela acaba sendo muito brusca, sabe? Então você não tem tempo de absorver essas mudanças todas, não tem tempo de absorver toda a profundidade que esse momento poderia ter. E pra mim, a cena que foi a pior de todas, que eu comentei lá em cima em relação à animação, que é o choro do Boruto. Tem um personagem que ele acaba perdendo a vida durante a saga, e era pra ser uma cena mega emocionante dele perder, dele se sacrificar pelo time e tudo mais. Só que a animação, tipo assim, o primeiro roteiro foi bem ruim, né, da construção daquele momento. E em segundo, pra fechar assim, com chave de ouro, teve esse choro aqui. Cara, é muito mal feito. Eu vi alguns comentários do Crunchyroll sobre esse momento do cara falando que não, é uma cena bem feita, que o choro, quando você chora, não é bonito, e por isso que ela tá animada desse jeito. Não, a cena tá mal feita, tanto que depois eles refizeram a cena, até tiraram umas covas e tudo mais. Então, tipo, tá mal feito. Eles sabem que tá mal feito. Chega a ser um desrespeito com a gente ter uma cena dessa, que tá horrível, tem várias montagens que rolaram. Então, assim, é desrespeitoso com a gente. Tipo, cara, a gente vai aceitar qualquer coisa só porque é de Boruto, porque tem todo o passado de Naruto? Não, cara, me entrega um negócio bem feito. Eu paguei, eu quero ver certo! E essa cena pra mim é o ápice de que a gente precisa cobrar dos estúdios desses lugares de que eles façam uma boa obra e entreguem a animação que eles merecem. Curtiu? Então já deixa nos comentários pra eu saber de outras cenas e o que você acha dessa saga de Boruto, se você concorda comigo ou não. Solta o like, se inscreve se não for inscrito e bora falar de anime o ano inteiro, falar bastante e até criticar alguns deles. Tô deixando outros 2 vídeos aqui pra você já, então se joga em um deles e bora nessa.